apocalipse zumbi começasse amanhã, o que mais te daria medo? Uns infectados espalhados por aí? Ou as pessoas ao seu redor? A saga Extermínio, ela tá aí para nos lembrar justamente que o grande perigo não está no vírus em si, mas sim na humanidade quando é tomada pelo desespero. Mas será que essa realidade é tão distante assim de nós? E as escrituras estão aqui para nos mostrar que não. E ela nos mostra que a natureza caída do homem pode ser mais assustadora do que qualquer pandemia. Então salve galera, sou o Rafael Fi e esse aqui é o Teologia em Hollywood, canal cuja proposta é justamente fazermos essa análise cristã de obras que nós assistimos. E hoje eu quero analisar com spoilers as obras Extermínio 1 e 2, né, em vista do terceiro filme que tá pra sair. 6, 11, 5, 4... que gera toda aquela ansiedade, e que é curioso também, porque quando a gente olha pela internet da vida, por mais que seja um verdadeiro clássico, assim, no gênero de terror, de filmes de zumbis, ainda assim tem poucas pessoas comentando sobre. Então eu vou aqui me aventurar e chega mais comigo pra gente analisar, mais uma vez, com spoilers, essa obra sobre um viés cristão. Chega mais comigo. Bom, a ideia aqui é só soltar alguns comentários aleatórios dos dois filmes sobre o que eu achei de cada um deles, mas começando pelo primeiro, é claro. Ele é um filme que ele não poderia ter um início mais icônico, é um absurdo você ver aquela imagem do rapaz acordando no hospital, numa cidade totalmente vazia e etc. E é muito louco você estudar, ver um pouco, não só os bastidores de como foi gravado aquilo, né? A época não tinha tantos efeitos especiais como hoje em dia, que facilmente você consegue reproduzir um cenário sem nenhuma pessoa. Naquela época não, eles literalmente gravaram sem nenhuma pessoa, naquela Londres ali, totalmente habitada por milhares de pessoas, e que nos deu justamente esse início tão icônico. Não é à toa que esse filme, não só essa entrada, mas diversas cenas do filme foram referenciadas em diversas outras obras, tanto de filmes de zumbis, como fora também, e etc, porque realmente é uma obra muito icônica. Mas o que infelizmente pode afastar algumas pessoas desse primeiro filme é justamente a sua filmagem, que justamente pela dificuldade de gravar essa cena, de precisar ter uma câmera mais móvel e etc, foi necessário um equipamento bem rudimentar ali, a imagem ela é bem ruim. Foi até engraçado porque pra assistir esse filme foi uma dificuldade, só que ele não tem nenhum streaming aí, por causa da dificuldade com o direito do primeiro e do segundo filme e etc. Então eu tive que alugar esse filme aqui no YouTube, e tem as opções de você alugar na resolução padrão e você alugar em alta resolução. E eu fui, né, pimpão, não, vou alugar em alta definição, sou prativo, mas em alta definição. Só que a alta definição é 480p, porque é a capacidade daquela câmera daquele filme. Então talvez essa imagem afaste algumas pessoas por ser um negócio bem trash, assim, por ser um negócio bem antigo mesmo. Talvez isso cause um certo estranhamento, mas se você conseguir superar esse estranhamento, você vai conseguir ali apreciar um dos grandes clássicos e ícones do gênero de terror, do gênero de filmes de zumbi, que popularizou, né, filmes e jogos de zumbi pelo mundo todo. E aí também é claro, né, que não dá pra deixar de mencionar que as próprias cenas com zumbis, elas são bem tosconas mesmo, um negócio rápido, com um monte de cortes, que muitas vezes não dá pra acontecer nada. Você entende que tá todo mundo correndo ali, aquelas câmeras nas caras dos zumbis ali, no rosto do zumbi ali, focado e etc, e não dá pra entender nada, um monte de corte, um monte de coisa frenética, grito e barulho, coisas do gênero. Então infelizmente são cenas bem ruins. E até curioso porque no filme em si a gente vê até poucos zumbis, né? Se você parar pra pensar em um lugar daquele tamanho com poucos zumbis, é um negócio difícil de acreditar, mas que infelizmente com as limitações técnicas daquela época foi o que foi possível entregar pra gente. Mas isso, é claro, são só algumas pequenas dificuldades ali que pode causar um nariz um pouquinho torto assim, mas que ainda assim o filme ele continua sendo incrível no seu enredo. E aqui vale mencionar também, elogiar essa lore, né? O que são esses zumbis, que é claro que tem gente que vai falar assim, não são zumbis, são infectados. Eu sei, mas vamos chamar de zumbi pra facilitar a história aqui. Mas é muito louco você ver como esses zumbis, por mais que seja meio feio e tosco as cenas que eles aparecem, eles ainda assim são ameaçadores, aqueles bichos todos ensanguentados e tudo. E a forma da infecção também passa uma aflição visceral e fora do normal que a gente vê em poucas obras de zumbi por aí. Porque qual que é a imagem quando a gente fala de zumbi? Qual que é a imagem que a gente tem?
É aquele bicho lerdão andando lá em câmera lenta, capotando, tropeçando em cada passo que ele dá e etc. E a gente pensa assim, num lugar um pouco mais aberto, eles não passam tanto medo assim, porque você vai conseguir fugir dele, correr, não precisa nem correr, né? Você andando normalmente, às vezes você consegue fugir de zumbis e etc. Se eles não estiverem numa grande horda, se você não estiver num lugar um pouco mais fechado ali, eles não representam muito medo. Fora que a gente sabe que para eles nos infectarem é por meio de uma mordida, né? Então é bem objetivo ali a forma da gente ser infectado. Coisa que não acontece aqui no Extermínio, porque a gente tem esses zumbis que eles podem nos infectar por uma simples saliva, uma gota de sangue, um mero contato com eles já pode nos infectar. Então é um negócio sinistro, e aqueles zumbis ali todos malucos, todos sujos, eles ficam vomitando sangue, igual um sei lá o que. É assustador você pensar você viver nessa realidade com aquele zumbi ali, que às vezes você pode até fugir dele, às vezes você pode até tentar se proteger, só que de repente ele vomita na sua cara, e aí você tá na roça, né? Fora que a infecção em si também, ela é muito rápida, se eu não me engano são 20 segundos ali que a pessoa ela já se transforma. Então imagina que você pode estar normalmente com uma pessoa aqui e de repente ela entrou em contato com algum objeto que estava sujo de sangue desses zumbis ou alguma coisa do gênero, e ela se contamina ali, coçando o olho, alguma coisa do gênero, e de repente a pessoa que tá ali do seu lado, ela pode se transformar em zumbi em poucos segundos, de uma hora para outra, e você nem saber o porquê. Inclusive, né, eu já disse que é com spoilers essa análise, é o que acontece no filme, né, naquela famigerada cena do corvo, que é uma das cenas mais emocionantes do filme, que o cara vai lá espantar um corvo e uma gotinha de sangue vai e cai em cima dele, e ele se transforma rapidamente, ele não dá tempo nem de se despedir direito. Isso que torna tudo tão... uma calamidade bem grande, torna tudo tão terrível e triste ao mesmo tempo, e desesperador, é claro. Então nota 10 aqui pra essa infecção, pra esses zumbis em si. Detalhe que eu tô com o boné do Crystal Lake aqui, mas o Jason ele vira um zumbi praticamente ali no sexto filme, então referências. E aí é claro que esses zumbis aqui, além deles serem assustadores nesse quesito de infecção e etc e tudo mais, eles também são assustadores porque eles são verdadeiros ninjas, né? Eles caem do teto do nada, eles correm, eles derrubam parede, eles são extremamente assustadores, muito sinistros. Mas o filme, ele merece ser elogiado em todos os seus aspectos. A sua história ali, ela é bem coesa, ela é muito bem feita, ela é muito bem trabalhada, e ela mostra bem, de novo, essa questão de que o problema nem sempre são apenas os zumbis, mas a própria humanidade. Mas a gente vai voltar para esse ponto já já. E esse filme, é claro, ele não poderia deixar de ser esse verdadeiro ícone do cinema, como ele influenciou diversas outras obras que vieram depois dele. E outro ponto curioso aqui, que já que esses zumbis, eles não são mortos-vivos, né, por isso não necessariamente, não tecnicamente são zumbis, mas sim infectados, por eles serem infectados, eles morrem de fome, né? Então a grande resolução no final do filme é justamente isso, da humanidade se escondendo e etc, e os zumbis pouco a pouco irem ali morrendo de fome, né? Então isso também é bem curioso de ser trabalhado aqui. O que a gente pode falar do segundo filme? Ele é igualmente brilhante e fantástico, e aqui a gente tem finalmente uma imagem muito boa, uma imagem muito bonita, então ele é muito mais fácil em atrair pessoas, porque ele já é um pouco mais atual e ele já tem uma câmera, uma imagem já muito mais bonita. Mas a história ela continua sendo igualmente surpreendente, o seu início ali, como do primeiro também, é igualmente marcante e chocante. E são dois filmes ali que eles são bem independentes entre si, né? Então facilmente dá pra você assistir o segundo filme sem assistir o primeiro, porque são histórias que se passam no mesmo universo, mas que não necessariamente uma tá ligada com a outra, de tal forma que você precisa assistir o primeiro para entender o segundo. Não, são histórias bem independentes nesse sentido. A única coisa assim que a gente vê é que as regras, elas não vão ser bem explicadas no segundo filme, porque já foram explicadas no primeiro filme, né? Então o segundo filme ele não vai perder tempo explicando como surgiu esse vírus, como que é o contágio e coisas do gênero, porque ele assume que você assistiu o primeiro e que você já sabe como que é todo o funcionamento daquele universo, daquelas infecções, né? O que pra mim surge uma das reclamações aqui com esse segundo filme é que parece que isso não acontece com os personagens, né? Parece que essa falta de explicação ali afetou os próprios personagens. Porque se você assistir o filme com atenção, parece que todos aqueles personagens são burros e não sabem como a infecção acontece, coisa que irrita demais. Porque esse filme, ele se passa ali, e é curioso o título original, né? Que o primeiro filme, o título original seria 28 dias depois, e o segundo filme seriam 28 semanas depois, e o terceiro que tá pra vir, 28 anos depois, né? Magnífico essa brincadeira com o título original. Mas então o segundo filme, ele se passa 28 semanas depois do primeiro. Então os zumbis
teoricamente, eles já morreram todos de fome ali, e eles já estão, de certa forma, livres daquela infecção, livre daquela pandemia, vamos dizer assim. Então, mas ainda assim, os personagens, eles deveriam saber como funcionou aquelas infecções, como que funcionou aquele apocalipse zumbi, e estarem mais preparados para as infecções, como elas acontecem, minimamente ter o conhecimento disso. Só que não, parece que todos os personagens são igualmente burros e não sabem como ela acontece, né? Então isso me incomodou bastante no filme, mas também é só eu arrumando picuinha aqui no filme, né? Aqui a gente vai ter muito mais zumbis, né? E eles vão ser igualmente assustadores, é claro, mas eles vão estar em muito maior número e vão passar bastante tensão. Mas assim, se eu pudesse fazer uma outra crítica a esse filme, é justamente com a pressa que parece que ele tem, né? Porque eu falando particularmente da minha parte aqui, eu gostaria muito mais de ver um pouco mais aquele universo sendo explorado pós eles terem vencido a primeira infecção zumbi, assim, vamos dizer assim, né? No sentido de que eu gostaria de ver como que eles sobreviveram, né? Um pouco mais da cidade, um pouco mais daquela Londres ali, depois eles terem vencido aquele apocalipse zumbi, etc. Eu gostaria de ter visto um pouco mais da vida do protagonista, depois que ele perdeu a esposa, dele vivendo na sociedade, etc. Um pouco mais do dia a dia dele, um pouco mais da relação dele com os filhos, né, depois que os filhos souberam que a mãe não tá mais viva e etc. também. Eu gostaria de ver um pouco mais da interação do pai com os filhos ali também. Só que não, isso é tudo muito superficial, a gente vê disso assim muito rápido e o filme parece que ele já tá com pressa de mostrar os zumbis, né? E aí isso aqui a gente ganha e perde por um lado. A gente ganha porque vai ter aquela frenesia, aqueles ataques, vai ter toda aquela loucura, aquele pandemônio e etc. E por outro lado, se o filme realmente fosse para essa linha que eu tô falando aqui, talvez ele fosse um pouco mais lento no seu início, ele demoraria um pouco mais para introduzir os zumbis, e talvez o filme pudesse ter um começo lento que incomodaria ou afastaria algumas pessoas, né? Mas não sei, né? Então a gente ganha e perde por um lado. Então, de certa forma, o filme aqui ele não tem um protagonista, vamos dizer assim, porque o pai de família é um verdadeiro canalha, que a gente já pega a raiva dele logo no começo do filme, e deixa aqui nos comentários, inclusive, se acha que o que ele fez foi certo ou não. Eu achei extremamente canalha ele ter largado a esposa pra trás e ter lutado só pra ele ficar vivo, né? Mas o ponto é que a gente perde, então, aquela família logo no início do filme, né? Porque não demora muito pro marido ser infectado também, e a gente vai acompanhar os filhos, mas os filhos eles não são tanto os protagonistas, eles são mais um sinal e um símbolo de esperança futuro, né? E esse segundo filme ele brinca bastante com essa ideia das crianças simbolizar essa esperança para um futuro e etc. Então eles servem muito mais como algo a ser protegido do que os verdadeiros protagonistas da história, né? Então a gente basicamente tem um filme sem protagonista, só que ainda assim o filme ele funciona porque acredito que o elenco ele ajuda bastante aqui também. A gente tem atores incríveis como o Idris Elba ou o nosso Gavião Arqueiro e etc, né? E a gente vê um pouco da rotina desses personagens, e por mais que eu reclamei de como eu gostaria de ter visto mais dessa rotina ali pós esse apocalipse zumbi, ainda assim é inegável que com poucos frames, com poucos momentos, a gente consegue entender um pouco melhor a cabeça de cada um daqueles personagens, e a gente consegue se afeiçoar um pouco mais a cada um deles, entender como eles funcionam e etc. Então o elenco aqui, ele ajudou demais também nesse segundo filme, pra gente acompanhar aquela história, pra gente se interessar por aquela história. Embora, como eu disse, por conta dessa pressa em introduzir os zumbis, parece, a sensação que passa é que o filme ele começa melhor do que ele se desenvolve e, consequentemente, do que ele termina. Mas isso pode ser só coisa da minha cabeça, né? Deixa aqui nos comentários o que você acha a respeito disso. E é claro que esse segundo filme, então, ele vai deixar uma leve ponta solta, uma leve ponta aberta por um terceiro filme, que finalmente nós estamos prestes a ser abençoados com a vinda desse terceiro filme, né? E o que a gente pode esperar dele? Cara, é inegável que, assim, a gente, infelizmente, fica ansioso por esse filme porque a gente está órfãos de filmes bons, né? Então, não é à toa que hoje a gente vai ver muitas continuações de filmes bons do passado, mas que não precisavam de uma continuação, cara. Como a gente viu, por exemplo, o recente O Coringa 2, o Gladiador 2, que foram filmes que não precisavam existir. Já tem crítica no canal aqui dos dois, inclusive. Mas que são filmes que não precisavam existir, mas que a gente tem tanta essa fome, esse desejo por filmes bons, que a gente fica torcendo para clássicos antigos, filmes antigos que fizeram muito sucesso, que eles tenham uma continuação mais recente. E aí isso pode dar bom, como pode dar muito ruim também, é claro. Então, nos agrada e nos anima saber que os
roteiristas e os produtores, diretores originais do primeiro filme estão aqui de volta, né? Então deixa a gente um pouco animado. Só que ao mesmo tempo me deixa com um pouco de receio saber que a ideia é mais uma vez trazer uma nova trilogia, que é uma nova mania, né, do cinema moderno, assim, é de sempre pegar franquias e transformar em novas trilogias. E isso incomoda demais porque a gente sabe que o objetivo é só monetário, e é claro, né, isso não deveria surpreender ninguém, óbvio que eles querem ganhar dinheiro, mas o ponto é que muitas vezes eles vão criar aquele produto para deixar um monte de problema sem solução, para deixar um monte de ponta solta, para talvez deixar a gente interessado e querer ver o segundo e o terceiro filme. Só que infelizmente o que a gente tem visto muito nos cinemas, nos filmes que têm lançado com essa proposta, são de filmes que levantam uma série de problemáticas e que não conseguem resolver nenhuma, e que deixa a gente muito mais com sentimento de frustração do que um sentimento de, nossa, eu quero logo ver essa continuação. Por exemplo, nesse segundo filme mesmo, ele é um filme que ele consegue deixar uma ponta solta por um possível terceiro filme, mas a história dele em si é bem amarradinha e bem fechadinha, coisa que muitos filmes não estão conseguindo fazer. Não que eles não estão conseguindo, eles não querem fazer isso. Então eles ficam nessa mania de ficar criando filme sempre com um monte de problema e não encerra, não consegue finalizar, não consegue ser um filme que funciona sozinho. É sempre um filme que depende de uma continuação. Então você assiste aquele filme bem, mais ou menos, bem sem graça, assim, e os produtores, os criadores falam assim, não, mas assiste o segundo que aí você vai ver como valeu a pena. E a gente fica com esse, pô, sabe, o filme ele deveria funcionar, se sustentar sozinho. Eu deveria assistir esse filme e conseguir aproveitar desse filme, conseguir me divertir assistindo esse filme. Se ele deixar uma ponta solta, uma coisa que me deixe com vontade de assistir o segundo filme, uma continuação, ótimo, mas ele deveria funcionar sozinho, ele deveria ter um roteiro totalmente fechado, ele deveria criar um problema e solucionar esse problema. Mas o que a gente vê não, são filmes que criam uma porrada de problemas e que talvez soluciona mais de 30 problemas que eles levantaram. E fica com essa promessa, não, olha, vão ter os próximos, né? Então se você não gostou dele, calma que o próximo vai ser melhor, né? E fica sempre nessa promessa de, o próximo vai ser melhor, e geralmente o que acontece, infelizmente, não é isso. A gente teve isso com Halloween, que começou muito bem, mas terminou péssimo. A gente teve o recente Exorcista, que nem tive coragem de assistir, mas todo mundo falou mal, que a ideia era ser uma trilogia, mas o primeiro foi tão ruim, que nem conseguiram, nem vão continuar também. A gente tá tendo isso com aqueles Estranhos, também o remake que fizeram, então fica sempre com essa mania de, vamos fazer trilogias, mas o que a gente vê são, infelizmente, filmes ruins que só querem te deixar animados e aguardando por uma continuação, que muitas vezes não chega nem a acontecer de tão ruim que foi a recepção do filme em si, do produto em si. Então fico com um pouco de receio do Extermínio 3 vir com essa proposta, com essa ideia de ser o início de uma nova trilogia, né? Mas vamos ver o que nos aguarda. Então o filme ele deixa a gente com esse questionamento, ele deixa a gente com essa pergunta: dá pra acreditar na humanidade? E o filme, de forma bem direta, ele vai falar pra gente que não, a humanidade realmente é o problema. Os zumbis, por mais assustadores que eles sejam, ainda assim a humanidade ela sempre consegue se superar na maldade. Só que ao mesmo tempo que, é claro, o filme ainda assim ele brinca e ele mostra que há um pequeno flash, que talvez há uma pequena esperança, principalmente ali na figura das crianças, né? Que esse é todo o lance do segundo filme, como eu mencionei. No sentido de que as crianças, tanto no início do filme, a mãe tentando salvar a criancinha, como depois os próprios filhos daquele casal, como eles são essa ponta de esperança, né? De tal forma que eles também carregam em si o que seria uma possível cura para aquela infecção e etc, né? Então o filme brinca, mostra que, olha, existe uma talvez salvação, existe um pingo de esperança. A gente pode lembrar aqui, por exemplo, do episódio do Dilúvio, que por mais corrompida e pervertida que estava a criação naquela época, ainda assim a gente encontra um pequeno remanescente na figura de Noé ali, que era um homem que em todas as suas falhas, é claro, ele era um homem falho, pecador, mas ainda assim Deus decidiu dar continuidade à humanidade naquela figura, mostrando esse raio de esperança e apontando, é claro, para a figura de Jesus Cristo. E aí o primeiro também, em todo esse ceticismo, em toda essa insegurança com relação à humanidade, ainda assim a mensagem que ele vai passar também é um pouco essa de que vale a pena construir relações, que vale a pena construir relacionamentos
principalmente familiares, porque todo o lance do filme é as infecções, elas são extremamente rápidas, então não confie em ninguém, não se apegue em ninguém, porque você pode perder uma pessoa num simples piscar de olhos. Só que ainda assim, a jornada daquela personagem é dessa de perceber que não, a vida ela vale a pena quando você está ao lado de outras pessoas, principalmente uma relação quase que familiar mesmo, que eles viram praticamente uma família ali, e mostrando como que isso faz a vida valer a pena, ainda que tudo pareça terrível, ainda que tudo pareça horrível, às vezes você ter pessoas ao seu lado torna tudo muito melhor, torna possível viver num cenário apocalíptico e caótico. E embora, se a gente for olhar para o final do segundo filme, que também traz um pouco dessa mensagem, não só também nesse sentido de perda de fé na humanidade, mas que ainda assim, olha, talvez valha a pena construir relações, ter fé nas pessoas, etc. Ainda assim, a gente tem um final ruim no segundo filme, porque mostra que o vírus ele continua, que aquele helicóptero, quando eles conseguem fugir, ele capotou e que talvez todo mundo não tenha sobrevivido, e que dá início a um novo apocalipse zumbi agora no mundo todo e não só ali na Inglaterra, né? E aqui talvez a gente poderia tirar a lição de como os sistemas humanos eles são falhos, de como as nossas tentativas humanas de solucionar os problemas do mundo são falhos. E o filme ele consegue passar essa mensagem de uma maneira bem interessante, desde o seu primeiro até no segundo também. No primeiro a gente vai ver aquele grupo de ativistas ali, que inclusive é uma coisa bem recente também, mas eles tentando invadir uma corporação e soltar os animais e etc, e eles nem sabem o que está acontecendo exatamente, e o médico fala, olha, eles têm uma doença aqui, eles têm raiva, não dá para soltá-los, que senão vai ser o fim da humanidade, e eles não escutam, né, a ideologia fala mais alto, eles estão surdos para outras vozes, eles soltam os macaquinhos ali e dá-se início a esse apocalipse zumbi, né? Da mesma forma também os militares, que seriam justamente essa força humana que deveriam representar um pouco de segurança, um pouco de alívio, de força nesse mundo caótico, de botar ordem nessa frenesi, nesse caos que existe no mundo. Muito pelo contrário, aquele sistema humano também se demonstrou falho, corruptível. A mesma coisa que acontece no segundo filme também, que a gente vê aqueles militares tomando conta daquela base, etc. Só que quando eles perdem o controle, eles falam, agora não tem o que fazer, vamos eliminar todo mundo aqui, porque não adianta a gente ficar tentando eliminar só os infectados, porque a gente já perdeu o controle da situação, todo mundo agora vai de F aqui, não saiam tirando vidas sem distinção ali, basicamente essa é a ordem, mostrando que, mais uma vez, sistemas humanos são falhos. Então o grande ponto da questão é de que o mal existe no mundo e a humanidade é incapaz de detê-lo. E é curioso que a gente assiste filmes de zumbis, a gente sempre vê que o problema não tá nos zumbis e sim na humanidade, e apesar dessa ser uma mensagem batida, o filme termina que ele consegue passar essa mensagem de uma maneira muito boa, né? E esse que é o grande ponto que vai tornar uma obra de zumbi boa ou não, né? Se eles vão conseguir transmitir bem essa mensagem, se vai ser só aquele negócio batido que a gente já ouviu 1000 vezes, ou se ainda que a mensagem seja repetida, a entrega dessa mensagem seja de uma maneira totalmente inovadora e criativa, como a gente vai ver, por exemplo, num filme como A Substância, que é um filme com uma mensagem que não é inovadora e tão revolucionária assim, mas a forma como eles entregam essa mensagem é muito bem feita. Lembrando que já tem um vídeo aqui no canal comentando sobre. Mas a gente vai ver isso aqui também no filme Extermínio sendo realizado. E é curioso que quando a gente vê, então, obras que retratam isso, de que a humanidade está perdida, a humanidade está corrompida e etc, mostrando pra gente de uma maneira bem vívida essa doutrina do pecado que nos é ensinada nas escrituras e que nós experimentamos e presenciamos diariamente, a gente pode assistir uma obra como essa e pensar no meu próximo, e pensar no outro, e falar, olha como a humanidade não presta, olha como o outro não presta, olha como o meu vizinho não presta, olha como aquele meu colega de trabalho não presta. E a verdade que as escrituras mostram é que o grande problema da criação somos nós, né? Diz que uma vez perguntaram para o Chesterton, né, qual que é o grande problema da humanidade, e a resposta dele, nua e crua, foi: eu sou o problema da humanidade. E essa é a mentalidade que todo cristão deveria ter, de que nós somos pecadores, de que nós fomos concebidos em pecado, de que nós, longe de Deus, longe de Cristo, o nosso estado, como diria lá em Efésios 2, é literalmente de morte. Nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Nós vivíamos segundo o príncipe desse mundo. Nós vivíamos guiados ali pelas inclinações da nossa carne. O nosso estado era de morte e miséria. Nós éramos verdadeiros zumbis, mortos, mas ainda assim vivendo um
putrefação, em miséria, em desgosto, em carnalidade, em banalidades, em pecado contra o Deus vivo. Mas que quando nós somos alcançados, quando nós encontramos Cristo, quando nós somos unidos a Cristo por meio da fé, nós recebemos uma nova vida. E até é engraçado porque os zumbis, eles funcionam como uma espécie de uma ilustração também do que seria uma ressurreição. São literalmente verdadeiros mortos vivos, pessoas que estavam mortas, que voltaram à vida, só que uma vida não vida, uma vida com ausência de vida. Por isso que seria uma ilustração até negativa do que seria a ressurreição. Mas a ressurreição bíblica são de pessoas que estavam mortos em seus delitos e pecados, mas que em Cristo receberam uma nova vida, uma verdadeira vida. Então, de certa forma, nós também ressuscitamos dos mortos, nós voltamos dos mortos, de certa forma nós somos o verdadeiro The Walking Dead Gospel. Mas essa é a beleza das Escrituras, porque é somente em Cristo Jesus que a gente vive verdadeira vida. Então, quando eu entendo que eu sou o grande problema da criação, eu entendo que eu preciso de um Salvador, e esse Salvador, pela graça de Deus, já veio. Quando eu entendo que eu sou o problema da criação, eu entendo que eu não sou a solução para os problemas que há no mundo, e eu descanso justamente nesse Salvador que já veio e que ele é o único que pode dar cabo, que pode restaurar de fato a criação, e ele já está fazendo isso em si mesmo, já está restaurando e redimindo todas as coisas em si mesmo. E ao mesmo tempo, se eu entendo que nós somos o problema que há na criação, eu entendo então que nenhum sistema humano é capaz também de solucionar os problemas e a maldade que há no mundo. Que, óbvio, nós como sal e luz nessa terra, a gente pode nos esforçar de encontrar novas maneiras de tornar esse mundo um lugar melhor, né, de fazer a luz de Cristo alcançar ali novos horizontes, de alcançar diversos lugares nessa criação, é a gente espalhar essa luz de Cristo ali nas nossas vidas por meio da vida na igreja. Mas ao mesmo tempo é a gente reconhecer que pessoas que fazem isso, que têm esse esforço, são pecadores e que vão falhar, e muitas vezes falham feio nesses projetos. E é a gente descansar e saber que Deus, ele já está dando cabo de toda essa maldade, de todo esse problema que está no mundo. Ele já resolveu o problema, mas a gente vive nessa tensão, é claro, do já e o ainda não. Ao mesmo tempo que Cristo, ele morre naquele madeiro e ele resolve o problema do nosso pecado, a gente aguarda o dia que ele finalmente virá e tornará tudo novo. Ele já fez isso em nossas vidas, ele já está fazendo isso na criação, mas ao mesmo tempo a gente aguarda a sua vinda definitiva, em que tudo será transformado, em que o mal ele deixará de existir, em que todos os apocalipses zumbis não nos darão mais medo, porque não existirá mais criaturas mortos-vivos, não haverá mais monstros nos cercando, nos rodeando, mas haverá apenas a presença do nosso Deus, que é verdadeira luz, que é verdadeira paz, gozo e alegria. Então, que obras de zumbis como essa do extermínio lembre da gente dessa ressurreição e dessa vinda definitiva final de Cristo Jesus. Mas deixa aqui nos comentários, qual que é o seu filme de zumbi favorito? Você já assistiu o Extermínio? Pra você ele é um verdadeiro clássico? Você gosta desse filme? Ou você tem algum outro favorito? Deixa aqui nos comentários e vamos continuar trocando essa ideia. Vou deixar aqui a recomendação pro meu último vídeo sobre o filme O Macaco, que também lida bastante com esse tema da morte. Eu acredito que é um filme interessante, que traz reflexões interessantes também. Mas eu vou ficando por aqui. Eu espero que você fique com Deus. Um abraço e eu espero te ver por aqui logo.